Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o secretário de Planejamento, Neto Medeiros. Ele já esteve aqui não faz muito tempo, falou de uma forma mais direta sobre o trabalho na Secretaria de Planejamento, e naquela oportunidade ele falava do projeto Vozes, do projeto Vozes, que iria aos bairros ouvir a população para a elaboração do orçamento, do plano, né, orçamentário do ano que vem, dos próximos 4 anos, né, que é, de fato, o planejamento da atual gestão, porque nesse ano a execução orçamentária é com base naquilo que foi preparada pela gestão anterior. E a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Planejamento, já realizou 2 audiências públicas e tem uma terceira agendada para esta semana. Neto Medeiros, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cabreira. Bom dia, equipe da Difusora. Bom dia aos ouvintes, aos internautas aí. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Conta pra gente aí, 2 audiências já realizadas, como é que foi, qual o balanço que você faz até esse momento? Bom, o programa Vozes, né, foi um programa instituído pela gestão do atual prefeito João Paulo Cantarella, cabeçado aí pela Secretaria de Planejamento, por nós da Secretaria de Planejamento. E o objetivo é aquele, dar voz à população, né? É instituir aí essa questão do orçamento participativo, da democracia social dentro do município de Fernandópolis. A lei foi aprovada, foi uma lei que a gente elaborou no começo do exercício, aí, foi o primeiro projeto de lei a ser enviado para a Câmara, né? A lei foi aprovada em abril foi aprovada essa lei, e agora a gente está conseguindo aí organizar as audiências públicas. Foram 2 audiências públicas, né? A primeira no distrito da Brasitânia, com acesso de público muito participativo, veio bastante membros da população aí. A segunda foi ali... Isso numa noite fria, né? Isso numa noite fria, gelada, muito fria mesmo, lá na escola, na CEMEI que tem lá. A segunda foi feita aqui no bairro do São Judas Tadeu, ali na MF Antônio Marício da Silva, né, na Avenida Getúlio Vargas ali. Foi menos participativo do que a do distrito da Brasitânia, mas os munícipes que estiveram lá participaram bastante da audiência e trouxeram demandas muito importantes para o município de Fernandópolis. Alguma novidade no que a população está pedindo? A população de Fernandópolis, ela anseia nos pedidos coletivos, vamos assim dizer, né? O que ganha disparado aí é a questão da infraestrutura urbana, a questão de asfalto, melhoria nas vias públicas do município de Fernandópolis. São as maiores demandas coletivas. Educação, no setor da educação, aí, pelo que a gente tem visto, são poucas as demandas, ou quase nenhumas. A demanda praticamente pouquíssimas nessa questão de infraestrutura dos prédios escolares, né? Mas não em todos. Então, assim, o que a população de Fernandópolis está ansiando aí, ultimamente, aí na atual realidade, é a questão de asfalto mesmo, na melhoria das vias públicas. Que é uma demanda pesada, né? Não é uma coisa assim que você possa planejar e contar com recurso, né? Você fica sempre na iminência de ter emendas para poder realizar, sim, fazer fluir vamos dizer assim, ampliar o trabalho de recapeamento, porque hoje faz-se a operação tapa-buraco, né, que é um paliativo. Sim, Fernandópolis, assim como não diferente de todos os outros municípios da região aí, ele depende, o seu recurso próprio, o recurso dos impostos, das transferências constitucionais, são praticamente exclusivos para o custeio da máquina pública, né? É o custeio com pagamento de pessoal, é a aquisição de materiais, como, por exemplo, medicamento, material hospitalar, material odontológico, material de limpeza, massa asfáltica. A parte de investimento, que são as obras, principalmente do recap aí, a gente depende muito das emendas, dos convênios com a União e com o Estado. Então, é o que você disse, é praticamente impossível de planejar, porque a gente está dependendo aí das outras esferas de governo. O que a gente tem realizado é uma medida paliativa, né, que é os tapas-buracos, que é uma medida de custeio também. E lembrando aí aos ouvintes que hoje, como você disse no começo da entrevista aí, a gente está executando um planejamento que já foi realizado na administração anterior.
É um planejamento que a gente está adaptando ele de acordo com a atual realidade, né? Por exemplo, as medidas paliativas aí do tapa-buraco eram medidas que não estavam previstas no orçamento, né? Então a gente teve que remanejar créditos orçamentários. Contamos aí com o total apoio da Câmara de Vereadores, né? Que tem apoiado muito a atual gestão nesse sentido de poder remanejar recursos para efetuar medidas que não estavam programadas, mas que são de extrema necessidade, como o tapa-buraco. Não dá para escapar dessa realidade. Não dá para escapar. Bom, mas agora, passadas essas 2 audiências, nós vamos para a terceira. Onde é que será a terceira audiência? A terceira audiência será na MF Pedro Malavasi, né? Ali no dia 3/7, quinta-feira, às 18 horas. Às 18 horas, a gente vai abranger ali, a intenção é abranger diversos bairros. A escola fica no conjunto habitacional João Pimenta, né? E ali a gente pretende pegar o Irapuru, Vila Maria, Santa Cecília, Paraíso, o Jardim São Francisco. Vai ser divulgado nas redes sociais todos os bairros que a gente pretende atingir. Toda aquela região norte ali da cidade, né? Exatamente. Pegando toda aquela região norte ali, que os problemas não são diferentes dos outros exatamente. locais. Né? E deixando claro também que, apesar de a gente estar focando nesses bairros, qualquer pessoa de qualquer outro bairro pode participar de todas as audiências. Muito bem. Agora, você falou aí de questões de demandas coletivas e mas tem demandas individuais, né? As pessoas acabam... Porque é aquele negócio, né? É a mesma coisa quando vai definir uma rua para ser recapeada. Meu amigo, a minha rua é a mais importante da cidade para ser recapeada, porque eu passo por ela de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite, de madrugada, todos os dias. Então ela precisa ser recapeada. É mais ou menos isso, né? Isso. O que a gente percebe nas audiências públicas? A população está carente de ser ouvida. A população quer esse canal de interação entre a administração e a população. Às vezes, o objetivo da administração, nesse momento do planejamento, o objetivo macro é no coletivo. Sim. Mas a gente aproveita essas audiências para refinar algumas situações individuais de alguns bairros. Refletir no coletivo, né? Exatamente. E geralmente são situações que refletem no coletivo, né? E geralmente são situações de atendimento, coisas que nem demandam muitos recursos orçamentários e financeiros. Então é importante esse canal também, essas audiências, para que a gente possa refinar essas situações que muitas vezes não chegam ao gestor. Ocorrem ali nas unidades de saúde, em algumas escolas, que não chegam ao gestor, e nessas audiências a gente pode ouvir a população e conseguir resolver algumas medidas que nem sempre requerem recursos públicos. Agora, você falou aí que muitas vezes a população está carente de ser ouvida, né, pelo poder público, e a primeira audiência foi lá em Brasitânia. E Brasitânia é um distrito que se sente um tanto meio excluído, né? A gente percebeu isso na audiência lá da Brasitânia. Os pedidos foram demandas coletivas mesmo, galerias, infraestrutura, realmente não é nem recap, é pavimentação de algumas ruas que estão ainda na terra lá, e assim, foram bastante pessoas mesmo, a população atendeu ao nosso chamado, e a gente percebe lá que eles se sentem um pouco afastados, eles não se sentem como um bairro de Fernandópolis, eles se sentem como uma outra cidade. E esse afastamento não é só, digamos, a distância do distrito para a sede, é também do poder público. Sim, eles se sentem presente, como se fossem esquecidos. E para a atual administração, o distrito da Brasitânia é mais um bairro de Fernandópolis. Sem dúvida. Agora me fala, quais são, tem essa na quinta-feira, até o final vocês pretendem realizar mais quantas audiências? Nós temos a da quinta-feira, e eu trouxe aqui um cronograma aqui, no dia 7/7, a gente também está lá no Parque Universitário, né? No dia 14/7, a gente vai estar lá no Jardim das Paineiras, vai ser divulgado o local. É sempre às 6 horas da tarde ali, a gente estende até umas 8 se for preciso. Depois, no dia 24/7, a gente vai estar ali na Vila Veneto. E no dia 30/7, numa escola aqui na CEMEI Leontina, no centro da cidade. E para finalizar esses encontros com as audiências públicas, no dia 4/8, a gente vai estar lá no Paço Municipal, no auditório, né, onde a gente vai expor tudo aquilo que foram as demandas da população, de cada bairro, as necessidades mais importantes aí apontadas pela população, e também recolhendo algumas informações de quem não pôde participar de outras audiências. Nesse primeiro ano, a gente
resolveu fazer menos audiências públicas, né? Porque a lei demorou um pouco para ser aprovada, mas a partir de 2026 a gente pretende expandir mais em outros locais e diminuindo aí a quantidade de bairros atendidos. Digamos, e mais direto, assim, numa região mais próxima, né? Exatamente. Mais então, próximo. esse ano, o importante desse projeto de lei, que hoje virou a lei do projeto Vozes aí, foi que a gente nem precisaria de uma lei para estar passando nos bairros. Só que a nossa intenção não é só passar nos bairros aí nesses quatro anos de governo, é deixar um legado. É deixar uma responsabilidade, uma obrigação para que os próximos gestores continuem fazendo essa situação. E também é uma forma de criar o hábito da população perceber que ela pode interferir, ela pode, vamos dizer assim, cobrar do gestor público determinadas demandas para o seu núcleo exatamente. onde ele reside. Né? Por exemplo, no mês de maio ali, a Prefeitura realizou audiência pública na Câmara, né, para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. É uma responsabilidade da Secretaria de Fazenda, não da minha secretaria, realizar essas audiências, né? A gente percebe que não vai ninguém da população, entendeu? Então a gente resolveu fazer isso, essa medida, e levar as audiências aos bairros para realmente que a população possa participar, possa entender. E outra coisa importante nessas audiências, principalmente, é que a gente, desse ano, que é o primeiro ano de gestão, a gente possa demonstrar como a gente encontrou o município de Fernandópolis, as dificuldades que a gente está tendo para executar um orçamento já planejado na administração anterior, né, e com algumas dívidas herdadas. Provavelmente vocês devem estar ouvindo em alguma oportunidade, né, que a administração ainda... o que fez até agora, né? Aí a pessoa... É aquele detalhe, né? Assumiu o dia 1º, já está responsável, né? Então, mas não importa se faz 3 meses, se faz 6 meses, a população... Porque a administração não tem um hiato, você não sai do mundo lá em 2024 e entra no mundo novo em 2025, é uma sequência. Né? E as demandas da população existiam e continuam existindo, e é comum e é necessário que se cobre, a população tem que cobrar. E a gente nessas audiências está lá, está informando, a gente vai fazer, só que também precisa de um pouco de paciência. Para você ter uma ideia, em termos mais rápidos assim, nós herdamos o orçamento de 2025 com 12 meses de despesa e 11 meses de arrecadação, levando em consideração que a dívida herdada consome 1 mês de arrecadação do município. Então está sendo um ano muito difícil mesmo de superação, de economia, mas a gente acredita que a partir de 2026 vai deslanchar. É um ano de contar moedas. É um ano de contar moedas. Muito bem. Bom, agora depois de todo esse trabalho aí vai ser a elaboração propriamente do orçamento para 2026 e do plano plurianual. O plano plurianual, né, para 2026, 27, 28 e 29. Nesse plano é um macro planejamento, né, um planejamento a médio prazo, que a gente projeta aí os 4 anos para o município de Fernandópolis. Depois vem a lei de diretrizes orçamentárias, retira do PPA, do plano plurianual, as prioridades, vem a lei orçamentária e dá valores a essas prioridades. Então esse é o fluxo orçamentário. Dentre esse fluxo orçamentário aí disposto pela Constituição Federal, a gente ainda tem uma nova peça muito importante que foi instituída pela nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021, que é o plano de contratações anual, né? Também estamos projetando já, acho que não me engano, amanhã será publicado o decreto que consta aí o plano de contratações anual de todas as secretarias do município, da Prefeitura de Fernandópolis, né? Para que a gente possa ter um norte também. Hoje a gente, para 2025, levando em consideração que tudo foi projetado em 2024, hoje a gente tem um plano de contratação anual deficiente e que não tem uma conversa com a lei orçamentária. Eles não se entrosam, eles não se conectam, o plano de contratação anual e a lei orçamentária anual, e é uma ferramenta instituída pela nova lei de licitações muito importante. Bom, a ideia é tirar o orçamento, vamos dizer, da ficção para a realidade. Exatamente. Porque, na verdade, era um plano aleatório, né? Sim, para você ter uma ideia, já que a gente falou no começo ali sobre a questão do tapa-buraco. Não é uma necessidade de agora tapar os buracos das ruas do município. A gente até precisa de recap, mas é a medida paliativa que a gente pode aí fazer. Então, é uma necessidade já projetada em 2024, já havia essa necessidade do tapa-buraco em 2025, mesmo a gente não tendo o valor de investimento para recap.
Então, por exemplo, a gente fez um planejamento de gastar aí, do mês de junho até o final do ano, 3,5 milhões de reais aí em serviços de tapa-buraco. Só que não tinha orçamento para isso. A gente tinha lá uma demanda de 3,5 milhões e tinha um orçamento de 300 mil reais. Então a gente precisou da ajuda da Câmara e de tudo mais para poder remanejar esses recursos de outras áreas que estavam previstas lá e que não teriam, assim, não é necessidade, mas não teriam prioridade nesse momento. Veja, e aí quando você fala que tem que gastar 3 milhões, que não é, vamos dizer assim, e que não é vai atender tudo, sim, mas vai atender uma parte, sim. Se você gasta 3 milhões por ano para fazer tapa-buraco, seria mais racional você ter 3 milhões por ano para recapear, né? E necessário, assim, dizer que não é por ano, né? É praticamente no segundo semestre. No segundo semestre. Então, quer dizer, veja o quanto você tem que... para atender uma demanda urgente, você tem que investir um dinheiro que poderia, digamos, se a situação estivesse sob controle, estar investindo no recapeamento. Isso. A gente acredita que a situação urgente de Fernandópolis demanda aí 50 milhões mais ou menos para fazer um recap em toda a cidade, daí para mais. Então você gasta 3,5 milhões para consertar algo que, se tivesse sido programado aos poucos e dada a manutenção da forma correta ali aos poucos, em 8 anos, 6 anos, não estaria nessa situação, né? É lógico que, para o recap, lembrando, a gente precisa aí muito dos recursos federais e estaduais. É verdade. Bom, Neto, obrigado por ter vindo falar da importância dessas audiências públicas aí para a população participar, né? Então, quinta-feira, nós teremos uma audiência pública na escola Pedro Malavasi, que fica ali, nas Coabs, João Pimenta e Antônio Brandini, ali naquele centro ali, pegando toda aquela região da cidade, o Irapuru, que fica ali do lado, né? O Vila Mariana, Paraíso, Botelho, Trevo, Birajara, toda aquela região da cidade ali, contemplada nessa audiência. Você, morador que paga imposto e o teu dinheiro é que banca, né, que sustenta o poder público municipal, pode ir lá, né, conversar com o pessoal, entender um pouco o processo. Sim. E até sugerir coisas que podem, que às vezes, é aquilo que você falou, não demanda recurso, demanda só a ação. Sim. Né? Eu agradeço a oportunidade, Cabreira, a equipe da Rádio Difusora, em estar aqui, podendo falar sobre o programa Vozes, as audiências, porque sabemos também que a Rádio Difusora é muito ouvida em Fernandópolis e na região, e é um canal também muito importante para a ajuda da democracia popular. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Conversamos com o Neto Medeiros, secretário de Planejamento da Prefeitura, falando sobre essas audiências públicas para a elaboração do orçamento do ano que vem. Então, ouviu aí que no seu bairro vai ter uma audiência pública, vai lá participar, vai lá ouvir, vai lá sugerir, vai lá opinar, debater com o pessoal e realmente ter a oportunidade de fazer chegar as demandas do seu bairro, da sua região, da sua comunidade até o poder público municipal.